E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Agora vamos direto para o nosso tema, galera. Que o nosso tema de hoje a ser abordado, eu tenho a preocupação, no caso, para que a gente haja com inteligência. Uma das grandes diferenças que existem da gente de esquerda, progressistas, que lutam em prol de um mundo melhor, para a direita, conservadora, reacionária, é que a gente usa bem a nossa massa encefálica. E para a gente fazer jus a essa, em tese, a essa linha de raciocínio, eu acho que é muito importante a gente estabelecer algumas coisas. Tipo o seguinte, eu acho que é muito importante, eu acredito que seja muito importante agora, nesse período que nós estamos, agora nesse período de transição do governo desse bandido para a troca agora para o nosso próximo presidente Lula, é a gente saber a nuance. Porque, por exemplo, eu já estou vendo alguns influenciadores, alguns políticos, algumas lideranças de esquerda que estão falando atualmente sobre a questão, já o governo ainda nem começou, o presidente ainda nem foi eleito, a gente ainda nem enterrou o antigo presidente e o pessoal já está falando em fazer oposição à esquerda, em radicalizar, em extremismo e tudo mais. Não estou querendo dizer o que as pessoas têm que fazer ou deixar de fazer. A minha única ponderação a fazer sobre essa perspectiva é a estratégia. Porque, por exemplo, para quem tem a familiaridade aqui com o nosso canal, sabe que a gente é radical na acepção da palavra. A gente gosta de pegar as temáticas abordadas, a grande quantidade de temáticas abordadas aqui nos nossos vídeos periódicos e dar uma analisada mais intrínseca, dar uma analisada mais profunda e as raízes, radicalizar sobre as temáticas, porque como vocês percebem, nós acreditamos na possibilidade de que para a gente fazer revolução, para a gente fazer uma reforma, para a gente fazer uma mudança, para a gente fazer qualquer coisa que faça uma ruptura com esse status quo, a gente precisa de conhecimento. Porque quanto mais a gente conhecer o nosso objeto, fica mais fácil da gente conseguir fazer proposituras e também implementar práticas no nosso cotidiano para fazer com que a gente consiga fazer realmente, de fato, essa mudança, uma mudança significativa no nosso mundo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu não acho muito pertinente, eu não acredito que seja a coisa mais viável possível a gente bater, porque a gente tem que ser instrumental. Vamos falar de política institucional agora. No âmbito institucional, infelizmente, o nosso Congresso Nacional ele está completamente longe do nosso espectro ideológico e doutrinário. Então, vão ter que haver milhares de composições políticas, barganhas, negociações, conciliações e afins. Então, se a gente for querer ser purista, a gente querer fazer uma análise meramente do nosso aspecto político doutrinário, a gente só vai trazer para trás esse governo. Por quê? Inevitavelmente as críticas vão surgir, inevitavelmente as frustrações vão surgir. Eu acho que também é muito importante a gente ficar ciente do nível do nível da estruturação política que vai acontecer. Tem que saber que o governo ele vai ser um governo de coalizão, vai ser um governo de conciliação, vai ser um governo de centro-esquerda. Então não adianta as pessoas que têm aquela política mais aguda da esquerda, no sentido assim, de cobrar reforma agrária, reforma das instituições financeiras, a questão da revisão da revisão da perspectiva da propriedade privada, essas questões que são de âmbito de mais agudo da esquerda, eles não vão acontecer, a gente tem que ter plena ciência disso. A gente tem que saber que a gente tem que ter plena consciência da diferenciação que tem entre a nossa política institucional e a nossa política doutrinária. Então, o que eu acredito que seja a melhor coisa a ser feita? A gente fazer a crítica, a análise pontual de cada situação. Por exemplo, vamos usar aqui o exemplo que está acontecendo agora no governo de transição. Uma bola cheia, corretíssima que o governo de transição está fazendo agora é a questão de refazer a questão do orçamento agora para 2023. Estão fazendo um projeto de emenda constitucional, estão propondo um projeto de emenda constitucional aonde vai ter um aditivo orçamentário
para que não aconteça o que a imundícia do Bolsonaro queria que acontecesse, que é ficar o auxílio emergencial de R$ 600 só até o dia 31 de dezembro, e a partir do dia 1º de janeiro o auxílio ficaria no valor de R$ 405, reajustado mal e porcamente nesse índice inflacionário. Então, jogar a perspectiva de uma emenda constitucional agora nesse final de ano para a gente conseguir fazer aquelas questões mínimas para um início de governo menos tumultuado, menos turbulento, onde a gente vai conseguir fazer com que a gente consiga estabelecer os R$ 600 como a volta do Bolsa Família e mais o aditivo de R$ 150 para cada filho do dependente dessa Bolsa Família. Então, gente, eu usei esse exemplo prático para gente ter a consciência de que nós vamos ter muitos desafios. Não vai ser agora, a batalha não acabou porque a gente tirou esse marginal da cadeira da presidência da República. Muito pelo contrário. Essa foi a primeira grande vitória. Foi quando a gente conseguiu ganhar umas jardas para agora a gente conseguir trazer o nosso país de volta para uma mínima organização, para uma mínima estrutura, para a gente conseguir desenvolver, para aí, quem sabe, no futuro, a gente ter uma condição material, uma condição de existência melhor, melhores condições, para que a gente possa fazer proposituras de maior ruptura, proposituras de maior relevância para o que a gente acredita no nosso espectro de esquerda. Então, gente, quando for para bater palma, a gente vai bater palma, a gente vai fazer a propaganda, a gente vai colocar na cabeça dos nossos irmãos, principalmente os menos politizados, para não acontecer o que aconteceu no outro governo, onde muita coisa aconteceu de fato. O Brasil foi o melhor período da história do nosso país no que tange a nossa perspectiva da classe trabalhadora, mas não foi propagado, não teve a questão da publicidade, não foi incutido no bojo da sociedade as mudanças substanciais. Porém, na hora que estiver fazendo muito conchavo, na hora que tiver que estar abrindo muito a porteira para o capitalismo financeiro, para o grande capital, para o grande empresariado nacional, para a burguesia que só está a fim de espoliar as nossas riquezas aqui no Brasil, a gente também vai sentar a madeira. E a nossa obrigação principal qual é? É usar do nosso poder de comunicação, a nossa área de influência, a gente gritar, a gente berrar, a gente barbarizar nas nossas mídias sociais e também na nossa prática, no nosso dia, no dia a dia, nos sindicatos, nos partidos políticos, nas organizações não governamentais, para trazer a sociedade em prol do desenvolvimento da sociedade, não apenas na reprodução do capital, e trazer esse governo para a esquerda no braço, na fórceps. A gente vai fazer com que a gente vai desenvolver o país. A gente está no momento de um ponto de inflexão, aonde se a gente não conseguir tomar a dianteira do poder, se a gente não conseguir tomar a dianteira das decisões institucionais, a nossa condição como espécie humana, ela está em xeque. Isso não é terrorismo, isso não é nenhuma força retórica, isso é a realidade. O nosso meio ambiente, a nossa biosfera, ela está numa condição muito delicada. Essa estrutura atual do capitalismo predatório, devastador, onde a única preocupação é a reprodução do capital na esfera financeira, vai fazer com que nós, a espécie humana, estejamos cada dia mais em xeque, cada dia mais no fio da navalha para a questão da nossa própria existência. Então, galera, só frisando, só reforçando novamente o que nós falamos aqui durante toda essa temática de hoje. Vamos trabalhar com inteligência, bater palma porque se precisa, criticar na medida correta, tentar não ser uma pessoa muito verborrágica para as questões e tentar fazer com que as questões positivas e também as ponderações nas questões negativas a gente consiga inserir no bojo da nossa sociedade. Dito isso, minha gente, eu gostaria muitíssimo de agradecer a todos vocês. Um grandíssimo beijo e um fortíssimo abraço a todos vocês.